Isaías 40, 28 até o 31, que diz, ou seja, 27, por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável, insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? É interessante que a maior parte das mensagens que eu ouço sobre esse texto fala sobre as águias. Você pode olhar na internet, puxando Isaías 40, você tem que voar com as águias, mas não explica o contexto, porque ele está dizendo tudo isso. É interessante, irmãos, pensar no tempo que nós estamos passando, o que Deus tem falado muito ao meu coração, a minha preocupação, e eu, às vezes choro mesmo pela igreja de Jesus, é quando nós estamos deparando com as pessoas que elas querem a unção de Deus, elas querem viver a uma unção especial de Deus, mas sem conhecer a Deus. E algumas vezes eu tenho percebido que a causa da falta de entendimento, a causa de muitas pessoas estarem afastadas, perdidas, a culpa é da igreja. Por que a culpa da igreja? Porque algumas vezes nós tornamos as pessoas religiosas. Nós amoldamos as pessoas ao que nós pensamos, mas não criamos na vida das ovelhas uma motivação relacional. Nós criamos movimentos na vida da igreja que apenas geram um passatempo muitas vezes para as pessoas. É interessante que quando eu meditava sobre isso daqui, eu vi um pastor neopentecostal, ele chamou a igreja, uma igreja que tem no Brasil todo, até fora do país, e eu fiquei admirado dele falar para a igreja, quantas almas vocês têm ganho para Jesus? Como está a tua vida na palavra de Deus? Ele disse para as pessoas da igreja dele, enorme, meus amados, as unções que nós temos na nossa igreja, não é? Isso é bom, mas o que resulta é isso na tua vida? Mais obediência, mais ganhar almas por Jesus. E eu falei, mas por que esse homem está falando isso, se a vida toda ele prega o contrário? Aí eu fiquei pensando, acho que Deus não está querendo falar com ele, está querendo falar comigo. Porque eu não queria nem ver um programa que passa na televisão de um pastor americano muito bom, ensina muito a Bíblia, e eu queria vê-lo, e apareceu esse homem falando. Aí chego, terça-feira tem oração das mulheres, chega a Isabel, minha esposa, e ela vem falando as mesmas coisas. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? E eu fui para a igreja na quinta-feira e meditar sobre isso, eu comecei a chorar, quando comecei a pensar nas igrejas. E quem mata a vida dos amados é a própria igreja. Não levando a igreja a um entendimento da palavra. Não levando a igreja a entender quem ela é como igreja. O relacional da igreja tem que existir, mas não é a principal coisa que existe, é o meu relacionamento com Deus.
A pergunta é simples, você fala, mas eu relaciono com Deus. A pergunta seria, quem é o teu Deus que você relaciona? Quem é o Deus que eu sirvo? Quem é o Deus que está presente dia a dia na minha vida? Qual é o meu comportamento diante deste Deus? Como eu trato Deus? Como é a minha vida com Ele? Como é o pecado na minha vida em relação a Deus? Porque o meu pecado afeta, ofende a santidade de Deus. E como eu me sinto quando eu ofendo a santidade de Deus? Muitos não estão se importando com a santidade de Deus. Mas quem é responsável por gerar não relacionamentos com Deus, mas relacionamentos só no corpo? É simples fazer uma avaliação, é perguntar para vocês, ou perguntar para mim, quanto eu gasto na palavra, quanto eu gasto na oração, quantas pessoas eu ganho realmente por Jesus, como é a minha vida de consagração, como é a minha vida dia a dia, ali diante das feras deste mundo. Eu esqueço esse texto, esse cântico, ele traz para nós a memória, como o Lelo disse, traz a memória, pensem sobre isso, naquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da condenação eterna e me colocou numa posição especial para Deus. Só que nós não entendemos isso. Entendemos que temos no mundo e temos que viver parte do mundo, parte com Deus. Não é dessa forma. É a parte totalmente integrada ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Mas as pessoas não têm compreensão. Então, o que a igreja, ela formata na vida das pessoas? Ela formata uma roupagem que não é a roupagem de Deus, porque é um relacionamento apenas terra, não relacionamento com a glória, com os céus. Se você perguntar qual é o relacionamento que Cristo gerou em você em relação ao Pai, muitos não sabem dizer. Muitos não sabem. Muitos não sabem que Jesus Cristo foi o Salvador. Muitos não sabem que aquilo que ela vive, as manifestações de Deus, não significa que é unção. A unção é aquilo que Deus deu para todos que creem em Jesus como Salvador. E os dons são dados àqueles que Deus quer usar para a edificação do corpo. Mas isso está tudo bagunçado na mente das pessoas. E essa bagunça toda na mente dos cristãos, a responsabilidade é tua, é minha como servo de Deus. E o texto que nós vamos ver nos mostra algumas coisas. E eu queria que você visse nesse texto, não uma pessoa daqueles que estavam no cativeiro, não das pessoas que precisavam ser libertas, mas o Deus que liberta, o Deus que sara, o Deus que redime o homem da escravidão. E nesse texto aqui que nós vemos, fala então para nós a respeito do que estava acontecendo com o pano, com as pessoas. As pessoas aqui estavam exilados na Babilônia. Elas estavam cativos na Babilônia. E o Senhor promete a eles que eles seriam libertados, eles iriam voltar para Jerusalém. Mas o que acontecia com eles? Exilados, presos numa armadilha distante da casa, abandonados. Eles sentiam por Deus. E eles começaram a achar, a propor no coração que melhor os deuses babilônicos do que o Deus eterno. Porque o Deus eterno abandonou as nossas larguras da vida. O Deus eterno abandonou a gente.
deixou vivermos dessa forma como estamos vivendo. Então, eu acho melhor voltar para os deuses babilônicos. Isso também ocorre nos dias de hoje, né? Quantas pessoas você já ouviu falar para você assim: olha, eu já fui cristão evangélico, eu me decepcionei com a igreja, eu decepcionei com Deus. Voltaram aos deuses babilônicos, não é? Aos deuses da terra. E a gente fala: caramba, aquela pessoa era um servo de Deus e hoje, olha como está vivendo. Eu vi um testemunho de alguém no rádio hoje, dizendo: olha, o meu marido conheceu ao Senhor com 14 anos, hoje ele está desviado, afastado, não é? Mas ele fez um voto para trabalho, foi lá, deu uma oferta para a igreja, então, ele está voltando para a igreja, para o Senhor. Ele conseguiu um emprego, cara. Essa é a ideia distorcida do evangelho de hoje. Incrível isso. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, que ele estava voltando então aos deuses, eles passaram a olhar, não é? Aos deuses da terra. E algumas vezes também, nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas esqueceram da redenção, esqueceram do que foi cantado ali hoje. Não foi? Sobre Jesus, a redenção de Cristo, o preço pago, venceu a morte. E você acha que isso é apenas uma história para a tua vida, mas é uma realidade. Você estava debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus, e o Senhor fez o quê? Resgatou você. Aí você sente um coitadinho, não é? Aí você vive as mazelas, os pecados da terra, quer imitar os comportamentos dos homens da terra, quer fazer o que os homens da terra fazem. Por quê? A pergunta seria: por que Deus não satisfaz o seu coração? Jesus não satisfaz o teu coração, a necessidade interior sua? O Espírito Santo não gera mais alegria, paz no seu coração? O Espírito Santo de Deus não gera nada em você mais? O que está acontecendo com você? Você esqueceu-se de Deus? Você esqueceu da santidade de Deus? Você esqueceu que os seus pensamentos pecaminosos ofendem a santidade de Deus? Que as práticas que você acha naturais não procedem de Deus? Você sabe disso? Até o texto aqui, o Senhor fala várias vezes, 2 vezes: porventura não sabeis, não ouvis. Depois ele vem no 21 de novo: não sabes, não ouviste. Eu tenho certeza que você ouviu. Você ouviu a mensagem de domingo sobre amor? Vocês lembram disso? Você ouviu. Quantas verdades você ouviu nesse lugar? Em outros lugares? E aí? Algumas vezes eu fiquei pensando, meditando sobre isso. Será que nós estamos passando por bobo? Porque você ensina, você traz a verdade de Deus para as pessoas. Mas eu creio que nós não passamos por bobo, Léo. Porque a obra do Espírito Santo não é de pastor, não é da igreja, é do Espírito Santo. Mas aqui ele está dizendo: olha, vocês não ouvissem. Para resumir o texto, Deus, ele se coloca na posição de Deus e ele bota o homem no lugar do homem. E a primeira coisa que ele fala é: consolai o meu povo, diz o Senhor, falai benignamente a Jerusalém, brandai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eles estavam tentando fugir para os deuses da Babilônia, e Deus fala, manda o profeta, porque até aqui o Senhor havia falado profecias duras contra Israel. Agora o Senhor entra e fala: olha, há redenção para vocês. Há redenção para a vida de vocês, Deus está dizendo para eles. E você fala: mas está dizendo lá. Não.
No verso do 3 ao 5, ele fala da missão de João Batista. É porque é uma profecia de Deus para nós nesse momento. Jesus seria anunciado, Jesus viria sobre nós para nos redimir. E aconteceu isso na tua vida e na minha. É uma profecia cumprida. Jesus veio trazer vida. Jesus veio tirar-nos do lamaçal do pecado. Fala aqui de um futuro que aconteceu sobre as nossas vidas. Aí o Senhor vem então mostrando para nós a grandeza e a insignificância do homem. E ele diz, uma voz clama, alguém disse no verso 6, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a beleza é como a flor do campo, seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ele nos coloca na posição, quem é você? Você é erva. Quem é você? Nada. E você se acha. Não é que Deus está aqui tentando te humilhar. Não é que Deus está aqui nesse texto tentando dizer, você não presta, você não é isto. Sabe por que Deus está falando? Porque o teu pecado faz você dizer para Deus que você pode ser independente dele. Ao ponto que no texto, no 17, no 18, diz assim, a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou quem o comparareis? Os artifícios fundem a imagem, e ouvires o cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira para que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Essa é a tendência do homem quando afasta de Deus. Aí Deus não está dizendo que não é que você não presta, que você não é alguma coisa. Mas Ele está mostrando, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Agora, você acredita? Quando eu estava lendo, só um verso aqui. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, inescutável o seu entendimento. Eu estava fazendo um devocional com duas pessoas, uma senhora e um jovem. Eles começaram a descer lágrimas do rosto deles. Mas não era porque de pecado, coisa assim. É porque há um entendimento de quem é o seu Deus, cara. Entendimento de quem é o Deus da vida deles. É um entendimento de quem é a quem eles adoram e buscam. Fantástico isso. Não é por medo, não é por pecado, não é por vantagens, mas é por entender quem é o seu Deus e quanto Ele é magnífico, o quanto Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da tua vida, e você acha que é Senhor da tua vida? Mas sabe o que o Senhor continua dizendo com você? Como Deus vê as nações. No 15 ele diz, eis que as nações são consideradas por Ele como gota de um balde. E daí ele fala de novo, como pó moído nas balanças. E que Ele se levanta as ilhas como uma coisa que pequeníssima. Nem todo o lírio basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Nem terceira vez ele fala, todas as nações são como nada perante Ele, e Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. Algum tradutor diz que é como se fosse o caos de Gênesis capítulo 1. O homem não é nada, as nações não são nada. Algumas vezes a gente depara com pessoas arrogantes, não é? E muitas arrogâncias foi derrubada quando os Estados Unidos há pouco tempo faliu, não é? Deu um boom lá no mercado de imóveis, que os Estados Unidos faliu. E você pensa, uma nação dessa falir,
a maior nação do mundo. Só que ela é poderosa a restituir rápido, não é? Não é que nem o Brasil que leva tempos. Né? Mas o que é as nações? Quem somos nós? Deus não está humilhando nações nenhuma. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou o Criador. E Ele vem dizendo: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, sobre o globo, em outras traduções, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e é Ele que estende os céus como cortina, e desenrola como tenda para neles habitar, e o que reduz a nada os príncipes, e torna a coisa vã os juízes da terra, e qual se tem plantado, mas se tem semeado, mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus para você viver com toda a entrega da sua vida. Não está falando de qualquer pedaço de pau, cara. Não está falando de um homem endeusado na terra. Está falando do soberano da glória. E você fica sentado, acomodado, tranquilo, estou de boa. Eu estava dizendo para alguém hoje que quem estava de boa foi Davi lá no alpendre da sua casa e caiu em pecado. Crente não tem nada de boa. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus tem sacrifício. Andar com Deus tem sacrifício. Porque não é qualquer Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem. Eu obedeço se eu quero, eu faço se eu quero. Não existe isso. Não existe mais isso. Ou a porca está querendo voltar ao lamaçal, ou o cachorro querendo voltar ao seu vômito. Pode ser? Mas não tem volta. Não tem volta para você nem para mim. Não tem volta. Mas ele fala: a quem, pois, vocês me fareis semelhante para que eu seja igual, diz o santo. Levantai os olhos, alto os vossos olhos, e vede quem criou todas essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército. Alguma tradução fala das estrelas, que ele conta as estrelas. Dele, segundo o seu número, ele os chama todos pelos seus nomes. Está falando das estrelas. Por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhum delas faltará. Aí vem o povo dizer para Deus: não conhece esse Deus que ele tem, cara, e precisa voltar para os deuses da Babilônia. Você não conhece o Deus que tem e precisa voltar para os deuses da terra, fazer viver do jeito que você está vivendo. A luta nossa é viver semelhante a Cristo. A luta nossa é viver separado para Deus. A luta nossa é não permitir o pecado ser normal na nossa vida. A luta nossa é contra o pecado. A nossa luta é contra o diabo, contra os seus demônios. Mas você entende o que é o reino espiritual? Alguém perguntava para mim sobre isso hoje. Sobre o reino espiritual, como funciona? Funciona que eu sou do reino da luz, e o resto que não tem Jesus é o reino das trevas. E o reino das trevas luta contra o reino da luz. E você está nessa guerra e não tem como você sair. Eu estou na unção, eu estou na... Não diz, eu estou revestido, eu piso na cabeça. Para, meninice. Meninice. Sem entendimento do que é o mundo espiritual. Augusto usou um texto sobre isso, né? Sobre Satanás. Não, o Senhor te repreenda. Falta de entendimento. É isso que o povo também vive em relação à redenção em Cristo Jesus. Falta de entendimento.
Ser bonzinho não leva para o céu, não. Ser pastor não leva para o céu também, não. Não leva. Mas ele diz aqui: por que dizeis, ó Jacó, e tu fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Eles estavam dizendo isso de Deus, e Deus pergunta: por que vocês dizem isso? Por que vocês vivem como vocês querem viver de novo, voltar para aquele mundo velho? Por que você quer viver os gostos do pecado, se você não, o pecado está morto na tua vida? Aí ele vem dizendo, de novo: não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, não sabes? Nunca ouviu? Você nunca falou do eterno Deus? Você nunca ensinou do eterno Deus? Sabe, algumas vezes você vê Deus como uma sombra. Os atos de Cristo na cruz para você é apenas como uma sombra. Mas você não entendeu. Você não entendeu o que é a redenção em Cristo Jesus. Ele tirar você da morte para a vida. Ou a morte não tem sentido? A morte tem sentido quando está para morrer, né? Mas você estava separado na condenação eterna, e o Senhor te deu vida em Cristo Jesus. E a pergunta de Deus para você e para mim é: não sabes, não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Que os seus pensamentos não podem ser sondados, é inescrutável o seu entendimento? Vocês nunca ouviram sobre isso? Vocês não entendem isso? Aí ele fala: dá força ao cansado, e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. E algumas vezes nós ficamos lutando com coisas que o Senhor, Ele produz em nós a força para nós andarmos, o vigor para nós andarmos. Mas algumas vezes Deus deixa esgotar tudo que você busca, tudo que você procura, para revelar para você: eu sou o Senhor, eu que sustento, não é? Eu lembro quando eu estava desviado, procurava em tudo que é lugar para sentir paz, aquela coisa gostosa dele, mas nunca encontrei. Como crente, algumas vezes nós olhamos ao lado e queremos viver como muitas pessoas vivem. Talvez seja bom e gostoso aquilo. Não passou isso na sua mente, não? Com certeza. Vou viver tal coisa, talvez seja boa, isso vai me ajudar. Olha que a coisa de negócio lá é diferente, cara. É caminho de morte, não é? É caminho de morte. Por isso que Paulo pega pesado com a igreja de Coríntios, quando ele fala: quando havia um pecado que nem havia entre os ímpios, quem se atreva a possuir a mulher de seu pai, tal pessoa, reunido vós, igreja, em espírito, já foi sentenciado, tal pessoa seja entregue para Satanás, para a destruição da carne. Talvez isso não traga temor no seu coração, mas ainda assim decidimos querer viver o que nós queremos viver, independente das circunstâncias. Aí o Senhor permite, toca naquela vida, Satanás. Vocês lembram de Jó? Não foi por pecado, né? E qual o que foi o que aconteceu com ele? Não é? Aí quando está lá no fundo do poço, mas isso é a disciplina de Deus para trazer de volta. Não estou dizendo que Deus chama pela dor, não, não é isso. Deus é sempre amor, né? Ao ponto que o povo aqui viraram as costas para Deus. Se você ver no capítulo 42, 19, fala como eles estavam vivendo. Fala a situação com que eles estavam praticando. Esse povo é um povo roubado, saqueado, e são enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenta e ouça que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores?
Porventura não foi o Senhor aquele com quem pecamos nos caminhos dos quais não queríamos andar, não dando ouvidos à sua lei? Deus entregou-os ao cativeiro. Deus, Ele é soberano. Aí você vem reclamar da vida, por quê? Porque você abandona Deus, você quer viver como você quer. E esse Deus Santo não aceita, e Ele revela aqui quem é Ele, quem é você, quem sou eu. Mas Ele é cheio de graça e misericórdia. Ele fala assim, mas os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Eu sou o Senhor. Não é a força dos homens, a incapacidade. Os homens são incapazes de sustentar a si mesmo, de ter vitória por si mesmo. Aí Ele fala para você e para mim, olha a bênção da redenção, o que acompanha a redenção do Senhor. Ele diz assim, mas o que esperam do Senhor? Renovarão as forças. Então, o que ele estava dizendo aqui para aquele povo, olha, vocês estão aí querendo voltar para os outros ídolos, voltar para as coisas da Babilônia, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Deus não está dizendo aqui que você vai sair da situação, que havia promessa sobre eles, como uma promessa sobre a tua vida, mas o tempo de Deus, a palavra de promessas vem de Deus para a tua vida. Se vem de pastor para a tua vida, desculpa a expressão, você está lascado. Como diz o missionário amigo meu, você está frito na banha do macaco. Mas a esperança vem do Senhor, e ela renova você. Aí fala, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor da glória está fazendo uma obra, e a obra redentora acompanha com o cuidado de Deus. A obra redentora acompanha com o poder do sangue do Cordeiro constantemente na nossa vida. A obra de redenção acompanha o poder do Espírito Santo nos sustentando, auxiliando cada dia na nossa vida. Você tem que entender que a quem você pertence, de quem você é. Você tem que entender isso. Eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas as pessoas não estão entendendo isso, por isso vivem como qualquer jeito. Não é isso? Eu pertenço ao Senhor da glória. Não estou dizendo que nós somos melhores, que somos santos, perfeitos. Nós lutamos contra o pecado, nós confessamos os nossos pecados, nós lutamos contra o pecado, lutamos na mente contra os dados do inimigo, nas nossas mentes. Não há trégua para nós, porque somos de Deus, não somos filhos desta terra, fomos gerados no céu, pelo Espírito Santo, redimido pelo poder do sangue do Cordeiro. Mas talvez isso entre aqui e saia para lá, e você vive como você quer mesmo. Só que você não vai nos culpar. Eu amo quando Paulo fala para os bispos, lá em Éfeso, estou livre do sangue de vocês. No final da carreira ministerial sua, onde você passar, qual igreja você tiver, você vai levantar a cabeça e vai dizer para as pessoas, eu estou livre, Deus, do sangue deles. Aquilo que colocou no meu coração, eu ensinei, falei, bati de verdade de Deus para os corações. O Senhor fala para Ezequiel, mas não seja igual a eles. Não seja igual a eles. Vai lá e fala, não tenha medo de falar. Eu estou contigo, mas não seja igual a eles. É isso que ele diz para você também, meu amado. Mas o Senhor renova as suas forças. Mas você precisa voltar. Até o final do livro, Deus vem tratando sobre a restauração do povo. Mas é tempo de restauração. É tempo de consagração, é tempo de jejuar, é tempo de buscar, é tempo de confessar pecados, é tempo de mudar a vida, é tempo de inserir Deus em toda parte da tua vida.
até no teu pecado, insira Deus, o sangue do Cordeiro pode mudar isso na sua vida. Insira, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Você que está em casa, no seu conforto, saia do conforto. Levanta, ajoelha aí no seu quarto, na sua sala e fala com Deus: Deus, me renova nesta noite. Aviva minha vida de novo, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor. Cura-me, Senhor Deus, com o precioso sangue do Cordeiro. Você jovem, abandona o pecado. Eu vi um testemunho que Isabel estava contando de uma pessoa, uma jovem, 17 para 18 anos. E o Senhor disse para ela assim, ó: pare de andar com essas companhias que você tem. Muda a maneira das roupas que você usa. Consagra ao Senhor. E essa jovem de 17, ainda adolescente, uma menininha ainda, você conversa com ela, é um doce de menina, você fala, ela é menina ainda com essa idade de 17 anos. Ela levanta de madrugada para orar. E o Senhor fala com ela. O Senhor ministra no coração dela. E algumas vezes ela chega até no pai, na mãe, chega nos tios e fala: Deus tem falado isso para você. É fantástico isso. Mas não é a igreja que gerou isso. Sabe quem gerou isso? É quando se ouve a voz de Deus e decide obedecer ao Senhor. É quando você ouve o que você está ouvindo hoje e fala: Senhor, eu dou a minha vida para o Senhor, porque ela pertence a Ti, eu estou vivo porque eu sou do Senhor, o Senhor me formou na minha mãe, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me redimiu, e eu pertenço a Ti. Mas não é para viver no lamaçal do pecado, não é para fazer a vontade da carne, dos pensamentos do diabo, de Satanás. Diz a palavra que isso faz parte do passado. Mas o que Deus fala, venha, consagra. E Deus começa a usar a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus precisa ser de novo usada por Ele. A igreja de Jesus não pode ser usada só pelos pastores aqui, ó. A igreja de Jesus não pode ser usada por alguns dentro da igreja, porque todos têm o Espírito Santo de Deus. Todos têm o Senhor da glória nas suas vidas. E o problema não está com Deus, o problema está comigo e com você. Então, joelha, fala com o Senhor. Se a tua vida hoje, você que está aqui ou está em casa, você está sem rumo aí, espiritualmente falando, você está apático, indiferente, o Senhor da glória quer restaurar a tua vida nessa noite. Há poder, Ele tem poder. Se Ele conta as estrelas, se Ele estende todas as coisas, né, como um tapete, o mundo como um tapete, se Ele estabelece reis, tira reis, se Ele faz tudo o que Ele faz, cara, Ele não pode mudar o teu coração, a tua vida, a minha vida. Só o Deus da igreja que não pode fazer isso, mas o Deus da glória faz. Feche os seus olhos. Aí na sua casa, você que está aqui nessa noite, renda o teu coração, mergulhe na palavra do Senhor ministrada nessa noite, e deixa o Senhor fazer a obra, para a glória dEle. Não é para pastor nenhum que você precisa fazer para Deus, e você precisa fazer por você principalmente, porque você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus te selou, dizendo: você me pertence, eu te garanto que você é meu. E Ele então faz o que contigo? Ele restaura. Mas o que esperam no Senhor vai renovar as suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Precioso Pai, a Tua palavra foi entregue. Não sei, Senhor Deus, o coração de ninguém, não sei a receptividade de ninguém da Tua palavra, mas sei que o Senhor vive, e o Senhor tem poder. O Senhor é o Deus da glória, e nós pertencemos ao Senhor. E eu venho em nome de Jesus, Espírito Santo, pedir que continue sustentando a palavra e traga uma renovação nesta vida. Eu não sei a sinceridade também deles
para contigo, Senhor. Eu não sei a verdade que está dentro desse coração. Eu não sei, Senhor, o que estão vivendo no oculto. Mas a tua palavra revela, Pai, que tu sonda o coração, que tu, ó Pai, esquadrinha o coração. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nada pode ficar escondido aos teus olhos. E naquele momento, Pai, que tentam se esconder do Senhor, que tu venha, Senhor Deus, revelar o teu poder sobre a vida dela. Que a palavra do Senhor venha a jorrar dentro dela. E ela vença o pecado. Ela vença, Senhor Deus, a batalha. Senhor, repreende todo dardo inflamado do maligno na mente daqueles que, Senhor Deus, são levados a não entender a palavra. São levados, Senhor Deus, a não ouvir a palavra. Liberta, Senhor Deus, esta mente cativa por Satanás e seus demônios. Ó Senhor Deus, cura esta mente em nome de Jesus. Cura essa mente pervertida. Cura essa mente, Pai. Lhe entregue, Senhor Deus, aos prazeres da terra. Ó Senhor Deus, ó Pai, muda esse entendimento, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Ó Deus, o Senhor diz, ó Pai, mortificai os vossos pecados. Ó Jesus, vem com o precioso sangue perdoar nesta noite. Vem Espírito Santo ajudar nessas batalhas. Vem Senhor Jesus libertar nesta noite aqueles que estão nos ouvindo não a mim, mas a tua palavra. É o que eu peço de coração a ti, Pai. Visita os lares, a igreja, em nome de Jesus. Haja cura, haja restauração. Espera no Senhor. Aleluias. Oh Pai, aleluias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?